Hoje eu não vou usar a Solange como ilustração, fica tranquilo. Não é muito seguro fazer isso hoje. Mas para quem não sabe, eu já estive aqui. Isso, muito discreto. Ao contrário do Zé. Olha o inimigo se manifestando na igreja. Eu estava orando e pensando no que compartilhar com vocês, e é sempre uma dificuldade quando a gente aterriza sem contexto, né? A gente tem que contar mesmo com o acesso remoto do Espírito Santo, né? Se o Senhor me dá uma pista, o que está acontecendo por lá, né? Me dá um... E a palavra que ficou o tempo todo na minha cabeça foi esperança, 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 esperança. Eu falei, então é por aí que a gente vai. E aí, eu acho que desde o início do culto, quando nós começamos a trabalhar a ideia dos salmos, dessa possibilidade que os salmos têm de nos tirar de onde nós estamos e nos colocar em outra situação, o vídeo, o compartilhar das pessoas, os cânticos, acho que esperança tem sido um eixo no dia de hoje, né? E agora celebramos a esperança, né? Nós faremos isso até que o Senhor venha, então estamos na marca da esperança todo o tempo. Tem sido uma preocupação para mim essa relação de como o nosso entorno, de alguma forma, define a gramática da esperança que a gente tem, como o nosso entorno afeta, né? Eu sempre fico impressionado, eu não consigo assistir o telejornal todos os dias. Antes eu tentava, depois eu comecei a dormir, mas... eu ligo a televisão e durmo. Alguma coisa acontece naquele controle que eu ligo e durmo, não sei porquê, mas é que é difícil assistir telejornal. É difícil você ouvir todas as notícias e depois ouvir do repórter boa noite. E você diz, e boa noite como, cara pálida? Depois de tudo que eu ouvi, se tem uma coisa que talvez, com certeza, eu não tenha, será uma boa noite. Você tem que fazer uma transição antes de ir deitar, porque você tem que pegar todo aquilo que você ouviu, orar e... Senhor, eu quero depositar nas tuas mãos isso, porque senão eu não vou conseguir ter uma boa noite mesmo, porque não são notícias muito boas, né, que eles escolhem para dar, embora nós saibamos que há notícias boas, né? A história passa pela periferia, sabe, gente? A história não passa também pelo espaço público, a história passa também pelo espaço privado. Tem uma antropóloga no Rio, Cecília Maris, da UERJ, onde a pesquisa dela é exatamente sobre isso, dizendo assim, as pessoas pensam que a história sempre passa pelo aspecto público, mas muita coisa acontece na dimensão privada que tem implicações fundamentais para a história. Nós servimos a um Deus que construiu uma história de um povo cheio de mulheres estéreis, onde o improvável acontece. Então, nós não podemos deixar que o relato do espaço público domine o nosso conceito de esperança. Nós não podemos deixar que o relato do espaço público, o medo público, acabe definindo a nossa agenda e a maneira como nós vemos e vivemos. E para combater esse relato predominante do espaço público, que é o relato do medo, do caos, né, eu queria conversar com vocês sobre o fundamento da nossa esperança. Acho que é bom a gente voltar a esses fundamentos, para que isso nos inspire, ver que tipo de esperança é essa que nós recebemos em Deus, que se contrapõe à esperança que esse mundo articula. Tem um livro que eu estou começando a ler, gostando, chama-se A Imaginação Totalitária, o perigo da política como esperança. Eu vou ler aqui a página, essa capa final, olha só o que ele diz. A experiência radical de estar certo e desejar que todos estejam igualmente certos, a partir dessas nossas crenças radicalizadas, constitui a chave da compreensão das sangrentas catástrofes políticas, o último estágio das grandes certezas ideológicas, a exclusão completa de todo aquele que atrapalha efetivamente as nossas realizações. Antes de se tornar um movimento, antes de virar um partido, antes de tomar o poder, a mente imaginou.
alimentou o desejo, seduziu o corpo, conduziu o grupo a essa ideia tentadora. Toda violência redentora se justifica pela beleza e entusiasmo promovidos pelos sentimentos religiosos de verdades totalitárias. Antes de se tornar o hábito revolucionário, o espírito cultivou a ideia com a força de uma revolução interior. O fato é que nenhum terrorista nutre algum sentimento de dúvida acerca das suas mais nobres convicções. Todos, sem exceção, partiram pelo menos no nível do apego sentimental a uma crença, da experiência de que valeria muito a pena lutar e, acima de tudo, matar e morrer por uma grande verdade. E então analisa essa imaginação totalitária. Ele diz, essa esperança última depositada na política, como sendo capaz de redimir a história. Ele diz, isso, sim, o autor é Francisco Raso. Isso. É um filósofo da Faculdade de São Bento, em São Paulo, e fez um mestrado dele na PUC. Isso aqui acho que é o mestrado dele. Editora Record. E eu fiquei impressionado como é que as pessoas depositam na política a última esperança. De alguma forma, parte da nossa ferida como nação está acometida dessa mesma imaginação totalitária, de depositar na política a nossa última esperança. Muitos de nós cristãos, de alguma forma, nos nossos debates, nas nossas conversas, acabamos sendo contaminados por isso também. E o perigo que essa imaginação totalitária, num extremo, ela elimina, ela mata, no outro extremo, ela exclui. É o Facebook que você exclui, ou o terrorista que vai lá e explode. Então, eu gostaria de tentar dialogar um pouco com essa tentação do nosso entorno, de depositarmos na política toda a nossa esperança, de abraçarmos uma imaginação totalitária e ir para o tipo de esperança que o Evangelho nos inspira, porque eu acredito que parte do testemunho cristão é essa esperança cristã ganhar o espaço público, se manifestar nas nossas relações, na maneira como nós lidamos com essa situação de caos em que vivemos no país. É importante que essa manifestação de esperança, para além do privado, também ganhe um espaço público. Então, eu gostaria de convidar vocês a que lessem comigo a 1 Pedro. Eu vou trabalhar com vocês somente 3, na verdade 2 versículos, mas eu vou ler os primeiros 6 versículos do capítulo 1 para dar um contexto um pouco melhor. Bom, vocês lembram 1 Pedro, né? Os cristãos se dispersaram por aquilo que hoje a gente chama de Turquia, a Ásia Menor, e a perseguição começou em Roma, mais ou menos nesse período, anos 60, 65, e ela vai com esse círculo circuncêntrico se espalhando pelo Império Romano, e a situação vai ficando difícil para as igrejas. Então, na perseguição, a igreja é levada à tentação de ou se isolar completamente, ou se amoldar completamente. E aí os cristãos estão vivendo nessa crise. Internamente você tem a pressão de se ajustar ao entorno. Externamente você tem a pressão para que se ajuste ao entorno. Então os cristãos estão lutando nessa situação. Então Pedro escreve essa carta para essas igrejas que estão na diáspora, num contexto extremamente adverso, para que eles possam manter a sua esperança de uma maneira adequada. Então eu vou ler os primeiros 6 versículos, mas nós vamos trabalhar só os versículos 3 a 5 aqui. Diz assim então 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo, e a expersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então os versículos que eu vou trabalhar, o 3 e o 5, 3 e 5 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Todos nós que já tivemos oportunidade de viver ou morar ou passear um tempo no estrangeiro, a gente sabe das pressões que a gente sofre quando a gente está no estrangeiro. A gente sofre com o idioma, por exemplo. Você está tentando ajustar a maneira como você expressa o idioma e às vezes você tenta falar uma palavra, acaba falando outra. Pela reação das pessoas, você vê que não é bem isso que eu devia ter dito. A cultura, né, a forma de se cumprimentar uma pessoa é diferente, os hábitos são diferentes, nós somos chocados por essa diferença cultural. E às vezes acontecem algumas tragédias, né? Eu me lembro, por exemplo, na Inglaterra, eu com culpa, porque estava com medo de entrar na livraria com os livros nas mãos. Eu vinha da aula, queria passar na livraria, mas estava com os livros nas mãos, procurava um lugar para deixar os meus livros, mas eu tinha que entrar com meus livros nas mãos. Então eu procurava a câmera e ficava mostrando, ó. Pelo sim, pelo não, né? Na hora de sair, eu imagino o inglês por trás da câmera que estava achando aquilo tudo. Assim, melhor prevenir do que levar depois a burdada na cabeça, né? Mas tem uma situação que eu adoro, que o Brigadeiro Oliver contava. O Brigadeiro Oliver e a esposa dele foram os pioneiros da Exército de Salvação no Rio de Janeiro. E ele contava, a esposa dele contava uma história muito engraçada, que ele chegou pregando nas praças do Rio de Janeiro, falando dos milagres que Deus estava fazendo. E ele, então, começou um dia pregando na praça, dizendo o seguinte: você que está com esse problema, vem aqui na frente, eu vou orar para Jesus curar. E eu vi aquele homem vindo com aquelas 2 mulatas debaixo do braço, e veio com as mulatas até a frente. Nós oramos, Jesus operou, as mulatas caíram no chão. Foi um grande milagre, e eu peguei as mulatas, levei para minha casa e coloquei as mulatas presas na parede para provar o milagre de Jesus. As mulatas estão lá presas na parede. E a gente imaginando 2 mulatas presas na parede da casa dele. Uma letrinha só, de mulatas a muletas, né? Mas o nosso entorno cria essas dificuldades para a gente, né? Ora é o idioma, uma letrinha que derruba todo um sermão, mas ajuda na ilustração, mas derruba o sermão da pessoa. Ora é a cultura, a subcultura, né? E ora os nossos hábitos. Ou seja, nossa cultura e a nossa subcultura definem os nossos contornos, definem os nossos valores, definem a nossa forma de pensar, nossa forma de agir e de sentir, definem nossas expectativas e o nosso conceito de esperança também. Então, nós não vivemos isolados, imunes a essa realidade. Muitas vezes, os nossos temores simplesmente é uma expressão de... A nossa taça, ela transborda por causa do entorno, da pressão do nosso entorno. Então, o que acontece conosco como cristãos quando a salvação de Deus nos alcança? Nós que somos descritos aqui como peregrinos e dispersos. O que acontece quando essa salvação nos alcança? Quando o fato de nós sermos eleitos de Deus modela a nossa vida? Como isso deve modelar a nossa vida? Como a fonte e a natureza dessa salvação da qual nós experimentamos como cristãos cria essa nova cultura desses peregrinos e dispersos que nos faz pensar de uma maneira diferente, sentir de uma forma diferente, agir de uma forma diferente.
E de que tipo de natureza é a esperança que nós temos para enfrentar a mesma realidade que todos vivem? Então, nesse ambiente de hostilidade crescente, nós somos pressionados a nos ajustar ao nosso entorno, ou a negar a nossa fé, ou a adulterar a nossa fé, ou a criar um evangelho conveniente. A nossa esperança sofre aqui. Então, eu queria ver com vocês as bases dessa nossa esperança. A primeira coisa importante desse texto aqui é que a nossa esperança ela é baseada num fato passado, num evento passado. No versículo 2 que nós lemos, diz que o Deus Pai, na sua presciência e na sua soberania, nos escolheu. Disse que o Deus Filho, que se oferece em sacrifício por nós, nos redimiu. E diz que Deus Espírito Santo aplica essa salvação aos eleitos, ou seja, Ele nos santifica. Então, Deus em Cristo e no seu Espírito providenciou a fonte da nossa salvação. Fomos escolhidos por Ele, redimidos por Ele e somos santificados por Ele. Então, essa salvação tem um efeito passado. Tem uma base, uma fonte passada. E é interessante que essa presciência de Deus, a prognose, a palavra grega aqui, ela não é simplesmente dizer que Deus de antemão sabia aquele que... Não, é muito mais do que isso. Diz que Deus de antemão já estava agindo ativamente na história para providenciar essa salvação. Então, é mais do que saber antecipadamente. Ele estava e está ativamente empenhado nesse processo antes do tempo eterno, como diz lá em 2 Timóteo 9. Antes, na eternidade, Deus já estava empenhado nesse processo. Então, isso produz em nós um grande estímulo, gratidão e grande humildade. E aí tem algumas implicações desse fato. A primeira implicação desse fato é que nós temos uma nova identidade. Agora nós somos chamados de eleitos. Isso nos dá uma nova identidade. Essa é a fonte segura dessa salvação. Não está em nós, mas ela nos dá uma nova identidade. Somos eleitos. Ela nos dá um novo propósito. Olha que interessante. Diz assim, capítulo 1, versículo 2. Fomos eleitos para obediência a Cristo. Primeiro propósito. Versículo 3. Fomos eleitos para essa esperança. Segundo propósito. Versículo 5. Fomos eleitos para essa grande salvação. Então temos agora uma nova identidade e temos novos propósitos para a nossa vida. E aqui nós somos descritos então como espiritualmente os eleitos de Deus, somos socialmente os forasteiros e peregrinos, os que têm a cidadania no céu, vivendo nessa terra, e somos politicamente dispersos. Essa é a nossa situação, como nós vivemos na história que somos chamados a viver. E essa dispersão, ela não tem origem na geografia. Antes de acontecer na geografia, essa dispersão acontece na condição de eleitos. Aqueles que são eleitos em Deus nunca mais vão se sentir à vontade no mundo. Porque foram eleitos em Deus. A origem dessa dispersão está em Deus. Agora, os nossos valores, a nossa forma de pensar, obedece outros critérios que, independente de onde nós estejamos, nós não vamos estar perfeitamente ajustados ao nosso entorno. Então, essa dispersão, ela não acontece na geografia, ela acontece aqui na teologia, nessa eleição que Deus, na sua presciência, estabeleceu. Então, essa é a fonte da nossa salvação, ela é baseada nesse evento passado, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai, que na sua grande misericórdia Ele nos regenerou. Há um evento passado que justifica, que mostra a fonte dessa salvação. Deus, em Cristo, nos regenerou. Ele começa com essa doxologia, né? Bendito seja Deus do Pai. É o tipo de oração judaica. Ele começa com essa doxologia, e a boa liturgia, porque ela ordena a nossa vida, né? Coloca as coisas em ordem. E ela diz, essa grande misericórdia, versículo 2, nos escolheu. E nos escolheu, e há um evento histórico que marca isso, versículo 3. Por meio da ressurreição de Cristo, nos gerou e nos regenerou. Né? Nós somos esse tipo de pessoas que andam na história com base em duas realidades. De um lado nós temos um túmulo vazio, de outro lado nós temos um trono ocupado. Então esse conceito de soberania na história é importante. Ele venceu a morte e não perdeu o controle.
Então, isso ajuda muito quando a gente lê os jornais, quando a gente ouve os boas noites, quando a gente ouve as notícias, lembrar que nós fomos regenerados e há um marco histórico para isso. O túmulo está vazio, ele venceu a morte por um lado. E por outro lado, o trono na história governa essa história. Então, esses dois marcos, esses dois pilares, nos permitem viver como peregrinos, como forasteiros, como dispersos na história onde nós estamos, tendo esses marcos de referência importantes para a nossa esperança. Então, essa regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós, esse processo que muda nossas disposições mais íntimas, e agora no nosso coração é diferente, a nossa mente é diferente, nossa vida é diferente. Ou seja, é uma mudança que vai de dentro para fora, se expressa tanto na vida privada, pessoal, mas também na história, com esse povo disperso, esse povo forasteiro que pensa, que age, que espera de forma diferente ao entorno. Então ninguém fica igual depois que passa por esse processo. Essa é uma obra de Deus na vida da gente. Nenhuma área da nossa vida fica imune. Ninguém pode chegar para Deus e dizer: Senhor, está aqui o meu projeto de nova criatura, nesses termos aguardo deferimento. Está entendendo? Do tipo, o Senhor pode mexer 70% da minha vida, esses 30% aqui eu estou satisfeito, o Senhor não precisa mexer. Ninguém pode fazer. É Ele que estabelece esse projeto de nova criatura. A gente se apresenta para que Ele faça. A gente não apresenta o nosso requerimento e aguardando o deferimento dele para chancelar a nossa solicitação, a nossa ideia de nova criatura. Por isso que a gente se surpreende, porque Deus mexe onde nós esperamos, mas mexe muito mais onde nós não queríamos que Ele mexesse, não é verdade? Então, mas essa é a parte do milagre. Muito bem, gente, não vou muito longe não. Versículo 3, olha o fundamento dessa esperança, qual é? Diz lá assim: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, as transformações que Deus faz em nós é por meio dessa realidade, desse firme fundamento da ressurreição. Ou seja, sem a ressurreição, essa regeneração seria impossível. Sem a ressurreição, a nossa esperança seria completamente sem sentido e vazia. Então, às vezes, eu sinto que na maneira como nós olhamos para a história como cristãos, o marco da ressurreição fica capenga. A grande dificuldade que eu tenho, às vezes, na universidade, ao fazer a minha análise política, nos debates que eu participo, é como eu incluo no meu exercício profissional da análise política a dimensão da ressurreição. Porque ela deve se expressar. É uma categoria importante, é uma realidade que eu não posso esquecer da história. Então eu não posso limitar simplesmente aquilo que a ciência política me dá como ferramenta. Tem um túmulo vazio na história que eu preciso colocar nisso daqui, na maneira como eu vejo a história. E isso interfere na maneira como eu leio os fatos, como eu peso os fatos, na maneira como o meu semblante fica pesaroso, ou fica dizendo assim, é uma catástrofe completa e fatal final, ou é uma situação ruim, mas enfim, não é? Então como é que a ressurreição entra nisso? Porque sem a ressurreição, o passado vira nostalgia, o futuro se torna fantasia e o presente fica sem sentido. Sem sentido. E aí, para terminar aqui, olha o detalhamento que o apóstolo dá sobre o tipo de esperança que nós temos. Vocês vão perceber que a esperança que ele descreve, não existe nada na história equivalente a isso. Nenhuma obra humana, nenhuma ideologia humana, nenhuma esperança humana tem as características que ele descreve dessa esperança viva para a qual nós somos chamados. Olha o versículo 4 e 5. Diz assim: para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se, perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Olha, interessante, então. Então, por um lado, nós temos uma esperança viva. É interessante pensar, por exemplo, onde na modernidade se depositou a esperança.
Na modernidade, por exemplo, a gente depositou a esperança na bondade natural do ser humano, não é isso? O homem é bom, essa é a esperança. E homens bons constroem boas histórias. E aí vem a crise pós-moderna e diz assim, mas o homem não é tão bom assim não. Como é que o homem bom pode construir uma história tão maluca como a nossa? Primeira suspeita da pós-modernidade, né? Uma outra esperança estabelecida era a ideia do progresso. Ao progresso, realmente, homens bons constroem uma boa história, então o progresso é uma grande esperança. E aí logo vem a pós-modernidade assim, o progresso existe, mas não para todos. Inclusive, algumas ideias de progresso é um regresso. Vamos medir o progresso pelo IDH, será que dá conta? Então você tem uma comunidade rural, onde todas as famílias vivem uma vida ordenada, harmônica, com simplicidade, não tem muita escola, tem pouca escola, mas todos trabalham, todos comem, todos vivem. Aí chega o progresso nessa comunidade rural. Uma tremenda empresa. Chega. O que era uma produção coletiva, uma produção variada, vira-se monoprodução. E aí agora todo mundo depende dessa grande empresa. E você começa a ver as enfermidades da cidade naquela comunidade que antes vivia de uma forma harmônica. Problemas que antes agora não existiam. O alcoolismo, violência, famílias desagregadas, pessoas sem empregos. Então, você diz, o IDH daquela região mudou, mas você pode chamar aquilo de progresso? Uma vida que antes era ordenada, agora ficou completamente desordenada? Que tipo de progresso é esse? Qual foi o custo social desse tipo de progresso nessa comunidade? As pessoas colocaram toda a experiência, por exemplo, na ciência. A ciência vai dar a grande esperança. E a gente sabe que a ciência continua não respondendo as perguntas de sentido, porque não foi feita para isso, né? O método científico não dá para responder as perguntas de sentido. Ela explica processos, mas as questões de significado, a ciência não dá conta. A gente continua perguntando de onde a gente veio e para onde a gente vai. Não é? As utopias globais. Não, o marxismo vai dar a resposta. A psicanálise vai dar a resposta. Né? As utopias globais dão a resposta. Acho que não. E no mundo pós-moderno, o tal do empoderamento, essas coisas todas que o pessoal fala aí, né? A política, as minorias, o significado das minorias, as lutas sociais. É a utopia de que agora a política vai dar esperança. E acaba virando essa imaginação totalitária. E a gente vive nesse mundo violento como a gente está vivendo. No entanto, a viva esperança que o apóstolo descreve aqui tem essas características. Incorruptível, não poderá perecer. O termo grego aqui dá a ideia de algo que não apodrece jamais. Nós não conhecemos isso na história. Nenhuma obra humana tem essa capacidade. Algo que não perece, algo que não apodrece. Algo que é imaculado, que não pode macular-se, é absolutamente limpo e puro. Amiantos é a palavra grega aqui. Algo que não perde o seu valor, nas versões mais antigas da Bíblia, imarcessível. Inalterável. É a flor que não murcha nunca. Imagina a flor que você tira e não murcha nunca. Você vai trocando água gelada no vaso para poder ela ficar... Não murcha nunca essa flor. Não é de plástico. E mais, está assegurada, protegida, é garantida pelo próprio Deus. Segurada pelo próprio Deus. Ou seja, nada na história dos homens tem essa capacidade, criado pelos homens, tem essas propriedades de ser incorruptível, de nunca macular-se, de nunca perder o seu valor e de ser completamente assegurada por Deus. E dizer, essa é a esperança viva para o qual nós somos salvos, para o qual nós somos chamados. Então, olha só o fundamento da nossa esperança. Deus nos escolheu, redimiu e santifica. O fundamento disso é a regeneração, esse momento histórico importante, a obra de Cristo. E o propósito disso é para a obediência a Cristo, para essa esperança viva, para essa herança
da qual nós recebemos. Então, mediante a fé, nós aceitamos a explicação que a Escritura dá desse processo e seus significados. E não é um salto irracional. Olha o versículo 8 que nós não lemos, diz assim: vocês, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria. Não é um salto no escuro. Não é um salto no escuro. Então, dessa eleição, dessa esperança a qual nós somos chamados, nasce um estilo de vida que nos faz refletir e viver esse estilo de vida sempre em todo qualquer lugar, né? Nós somos peregrinos na história, dispersos nessa história, vivemos na história com a cidadania nos céus, e isso qualifica a natureza da nossa esperança. Então eu acho que um grande testemunho que a Igreja de Cristo pode dar nesse momento no país é expressar nos espaços públicos a natureza da esperança que nós temos. A qualidade dessa esperança. Uma esperança que nos foi dada por Deus, que não se assemelha a nada que a obra humana consegue construir na história. Sem um testemunho assim no espaço público, nós podemos continuar seduzidos por essas imaginações totalitárias, por essas projeções de que a política vai tirar o Brasil do buraco. Passa pela política, passa por ela, mas ela não é a fonte disso. Não é a fonte disso. E por não ser a fonte disso, não me surpreende que seja fora do espaço político as grandes reformas que estejam acontecendo nesse país. Quem podia imaginar, alguns anos atrás, que seria o judiciário, por exemplo, que iria forçar uma reforma política, com uma coisa como Lava Jato, por exemplo. A gente achava que reforma política é coisa de político, é coisa de pressão, de deputados, parlamentos, partido e o povo na rua. A gente achava que era assim. Ou seja, eu nunca imaginei, mesmo estudando a história na escola, que chegaria o dia de ver poderosos na cadeia. Nós estamos vendo, isso é um privilégio para a nossa geração, poder ver que é possível isso no Brasil. É possível no Brasil, está acontecendo. Mas essa esperança que nós temos como cristãos, ela precisa ser mais explícita, mais clara, porque ela vai colocar essas outras esperanças que existem no cenário no seu devido lugar. E essa esperança, então, dada pelo Senhor para cada um de nós, incorruptível, imaculada, imarcessível e assegurada, nos faz caminhar na história nesse marco de referência. De um lado, um túmulo vazio. De outro lado, um trono ocupado. E a gente encara essa bronca com essa esperança. Com essa esperança. Que vocês comecem a semana bem. Que na segunda-feira, chegando no escritório, quando sentarem ou quando forem ler o jornal, lembre qual é a esperança que de fato nós temos. Para não deixar o medo e o caos do nosso entorno definir a nossa forma de viver. Deus os abençoe. Você pode terminar com boa tarde. Boa tarde, tem uma boa tarde. Essa sim. Uma boa tarde quase imperial.